Pessoal, vamos à nossa aula número 6 e qual que é a ideia aqui? A gente vai terminar essa fase onde falamos sobre literais, constantes e variáveis, tanto de texto como numéricas, ok? Eh, o que a gente poderia fazer primeiro? Veja que a constante K foi definida com o valor 5. E esse valor, naturalmente, não se altera ao longo do programa. Só que toda vez que eu rodar o programa, a constante será a mesma. Então vamos fazer uma coisa para dar mais graça, ou seja, a cada vez que eu rodar o programa, a constante terá um valor. Tá? Isso não significa que esse valor vai variar durante a vida do programa, entende? Não, vai se manter constante. A única diferença é que entre rodagens, né, entre o funcionamento do programa uma hora e em outro momento, a constante simplesmente terá outro valor, ok? Então ela não vai se alterar dentro do programa, mas ela pode ser diferente entre diferentes momentos em que eu rode o programa. Basicamente é isso. Como que eu faço isso? Eu vou mostrar aqui como um comentário, eu vou colocar uma formulazinha de como obter um número inteiro, melhor assim, né? Um número inteiro, mas randômico, ou seja, aleatório. Tá? Então, cada vez que eu for rodar esse programa, um número inteiro aleatório será atribuído à nossa constante. Né? Em vez de 5, digamos, um número entre 1 e 9, só para ficarmos em um dígito. Então, um número entre 1 e 9, ou seja, uma vez que eu rodar o programa, pode ser que o número seja 5, outra vez pode ser 7, ou, entende? Ou 9, ou 1. Tá? Não vai ser zero, porque a gente vai usar essa constante para dividir, como nesse caso aqui da linha 35. Olha, nós vamos dividir o número, a variável, o N1, né, o valor da variável N1, por essa constante. Por isso a gente não quer que a constante seja zero, porque sendo zero haveria um erro aqui, né? Você não pode dividir por zero. Ok? Então, continuando, para que esse número tenha apenas um dígito, né, até porque nós vamos fazer aqui, nós vamos elevar na linha 39, olha, na potenciação, para não ficar um número muito grande, o resultado muito grande, então convém trabalhar com apenas um dígito, sendo que esse dígito será entre 1 e 9, inclusive as duas extremidades, né? Pode ser 1, pode ser 9 ou qualquer número entre eles. Bom, a formulinha geral seria o seguinte: vamos já definir uma variável n, que é esse número que a gente quer. É, basicamente, a fórmula é o seguinte: você pega o limite superior, vamos imaginar uma faixa, né, de 1 a 9. Então, o limite superior menos o limite inferior mais um, né, porque aí você tem a faixa completa. Digamos que 9 menos um, que é o inferior, 9 é o superior, 1 é o inferior, 9 menos um, 8, só que eu somo de novo um. Olha, ou seja, a faixa tem 9 integrantes, né? 9 números, ou 9 dígitos. Multiplico por uma função RND, de random, né? Random, assim, ó, tá? RND. É uma função
que gera um número entre 0 e 1. Só que é, 0 inclusive e o 1 não inclusive. Tá? Mas é um decimal, é um número de ponto flutuante, um número real, ou seja, um número que não é inteiro. Por isso eu vou multiplicar por aquela faixa, né? No caso, 9 menos 1 mais 1 é 9. Aí eu multiplico o valor gerado por 9. E no final somo 1, porque, porque para não ser zero. Lembra que o RND gera de 0 a 1, exclusive 1, né? Mas para que o resultado não seja zero, eu somo 1 no final, ok? E finalmente eu vou fazer o seguinte: eu vou aplicar uma função int de inteiro. Eu vou converter isso aí num número inteiro, tá? Muito bem. Então essa é a colinha. Na colinha não, essa é a fórmula, tá? Essa seria a fórmula. Só que vamos deixar assim como cola mesmo, olha. Ok. Por quê? Porque nós não temos o superior e o inferior. Já vamos definir. Então a instrução seria isso. Olha, n igual int. Já que a gente deixou na forma de cola, vou colocar assim, ó, número inteiro ali. Pronto. Tá? E aí sim, agora sim, vamos colocar a instrução, né? A definição. Então, int n é igual a int de dois parênteses, né? Porque um é o parênteses da função int, que é o primeiro e o último, e o segundo aqui é só desse pedaço aqui que se refere à faixa. Olha, tá? Bom, qual que é o limite superior? É 9. 9. Qual que é o inferior? É 1. Menos 1 mais 1, multiplico por RND. Ela não tem argumento nenhum. Tá? Entre os parênteses a gente não coloca nada. E soma 1 e fecha, ok? Só que vamos já, olha, 9 menos 1 mais 1 é 9, correto? Então a gente pode deixar assim, olha, 9, ou simplesmente já tirar o parênteses aqui, ok? Pronto, geramos o número aleatório. E aí a constante, agora ela vai ser n, ok? A gente pode fazer mais uma coisa e não se preocupa agora, porque mais à frente nós vamos utilizar esse comando, olha, randomize. E aí a gente tem três opções. Nós vamos usar uma que é o timer. É, você pode, eu falei três opções, que seria o seguinte: ou não coloca nada, simplesmente randomize, ou randomize e um número qualquer, sei lá, escrevi errado aqui, ou randomize timer. Basicamente, a diferença é em como será gerado o número aleatório por RND, por essa função. Mas, como eu disse, não vamos nos preocupar agora, que não é o foco, e vamos manter apenas o timer.
Tá? Timer porque se refere ao relógio do sistema. Pronto, está aí. E aí, por exemplo, vamos rodar, vamos ver se funciona. É, vamos dar um número qualquer aqui, 4 na atribuição interativa, e vamos ver o resultado. Olha, se o N1 é 4, qual o valor da constante K se a soma é 8? Será 4, correto? Olha lá, N1, que é 4 mais 4, 8. N1 menos K é zero, porque 4 menos 4 é zero, e assim por diante. Só que a gente pode, então, só para terminar, fazer aqui uma brincadeira. Vamos colocar no final, já que agora a constante vai ter um valor a cada vez que a gente rodar o programa. Por exemplo, foi 4 daquela vez, correto? Vamos rodar novamente e ver qual se mudou ou não o valor da constante. E eu vou fazer de propósito, eu vou usar o mesmo número que eu usei aqui na atribuição interativa. Olha, o resultado que tinha dado 8 agora deu 11. Ou seja, qual é o valor da constante? Olha, 7. 7 mais 4, 11. Olha, 4 menos 7 menos 3. 4 vezes 7, 28. E assim por diante. Tudo bem? Então é essa a ideia. E como uma brincadeira aí, uma coisa mais, como se diz, né? Como se fosse um jogo, nós podemos fazer o seguinte: nós vamos colocar um desafio, barra N, que é para criar uma nova linha, né? Um new line, e vou colocar o seguinte, o título, desafio. Da mesma forma, eu posso inserir aqui espaços. É isso? Falta um. E também a gente pode decorar com cores. Então eu vou pegar esse. Vamos copiar. Vamos colocar essa sequência de controle de terminal, M minúsculo, né? Agora 0, M. E vamos ver se dá certo. Só para testar. Ok, eu vou entrar com qualquer número. Pronto, olha lá, desafio. Ok. A gente não usa o acessório para fechar, tá? O conteúdo aqui, o argumento de print, não tem problema, a gente já tinha visto. E qual é o desafio? O programa vai pedir para a gente adivinhar o valor da constante. Aí eu uso o input, porque é uma interação com o usuário agora, correto? Input o quê? Adivinhe o valor da constante. E já vou dar a dica, vai, de 1 a 9. O valor será esse, entre 1 e 9. Aqui eu fecho e coloco o segundo argumento, que é N1. Vamos aproveitar a variável que a gente já vem usando. Tá? Ok. Aí a pessoa entra com o valor. E aqui eu vou introduzir também uma variável chamada palpite.
E o palpite será o seguinte, olha, eu vou colocar uma instrução, não vamos nos preocupar agora, mas é uma instrução, é uma condição, if, né? Se. Só que é uma forma diferente essa construção. Eu vou colocar, ó, se o número que eu informei, né, N1, né, o valor que eu informei, for igual a K, ó, veja que interessante, olha, o igual aqui é diferente desse igual que nós usamos antes. Tá? Ou melhor, aqui está dentro do literal, né? Mas é diferente desse igual aqui, ó, que é o igual de atribuição. Por isso, o operador de comparação ele é diferente. Eles são como se fosse os dois símbolos de igual seguidos, um atrás do outro. Ó, é assim, ó. Não é isso que a gente faz, ó. Mas isto aqui, ó, tá? Então, se N1, que é o número informado aqui, for igual à constante, a ideia aqui é adivinhar, né? Então, o que, que acontece? Ele vai imprimir, aí eu ponho o seguinte, segundo argumento aqui dessa. É uma função, né? Toda vez que você vir um nome aí, né? Um nome, uma palavra-chave com parênteses de abertura e fechamento, dentro desses parênteses deve-se usar ou não, depende da função. A função RND não precisa de argumentos, tá? Mas a função if com dois Fs aqui precisa de três argumentos, ou seja, a condição que ele vai avaliar, o resultado, né, em caso seja verdadeira a condição, a comparação resulte em verdadeiro, ele vai imprimir acertou. Não que vai imprimir. O valor dessa variável palpite será acertou. Ou, que é o else, né? O primeiro é o then, né? If, then, else. Errou. Pronto. Aí eu posso fazer o seguinte: eu vou imprimir o palpite, né, que ele pode ser acertou ou errou. Então, ele é uma variável de texto, né, que pode ter o valor acertou ou o valor errou. E em seguida, só para colocar na mesma linha, eu coloco nova linha, né, a sequência de escape, código de escape, barra N, e era, deixo um espaço e justaponho o valor da constante. Vamos ver? Vamos rodar? Vamos lá. Ele imprimiu lá o literal numérico, que é sempre igual, é 41, né? Depois ele imprimiu o valor da variável N1 antes de ser inicializada, com a primeira atribuição, ou seja, inicializada com 3 e depois alterada através de uma nova atribuição para 5. E no passo 5, o valor que que o usuário informar. Pronto. Aí ele faz lá, realiza as operações, né? Por exemplo, 7 mais algum número que resulte em 9. Provavelmente é 2, né? Então já dá para saber aí que a constante é 2. Mas a ideia aqui é brincar um pouco com esse desafio. Digamos que eu coloque que eu não pensei assim, eu não sei qual é o valor da variável. Vamos colocar, sei lá, 8.
Pronto, errou. Aí ele fala, errou, era 2. Certo? Era 2 mesmo. Vamos rodar de novo? Aí, agora vamos rodar. Sei lá, vamos colocar 3 aqui. E ele colocou, não variou, né? Constante já pelo jeito, ó, porque deve ser 2, né? Acertou. Tá. Mas ele vai, para que ele crie valores diferentes. Pode ser, foi uma coincidência, tá? É, talvez eu não tenha dado um tempo suficiente. Veja, aqui tem o randomize timer, né? Não houve tempo suficiente para ele gerar um número diferente, mas vamos ver agora, olha. Vamos lá, run. Vamos informar um valor aí qualquer. Ah, sim, agora deu diferente, olha. 6 mais algum número é 15. E agora? Será que é 9? Vamos tentar? Isso. Olha, deu certo, né? Acho que é isso, pessoal. Basicamente, com isso a gente fecha essa etapa onde tratamos de literais, de constantes e de variáveis, tanto de texto como de números ou numéricas, tudo bem? Claro, introduzimos algumas coisas novas, mas não vamos nos preocupar nesse momento, tá? O que é novo aqui? A geração de um número aleatório, né? Tem até uma formulinha ali guardada, e essa função aqui condicional, tá? Onde é avaliado uma expressão, no caso aí, ele é como se fosse uma pergunta. O valor da variável N1 é o mesmo, é igual ao valor da constante? Se for uma nova variável de texto que foi criada nesse caso, acertou, tem um valor acertou. Se não, ela tem um valor errou, e aí imprime. Tá? Em seguida, a gente imprime qual era o valor mesmo. Né? Primeiro imprime o palpite da pessoa, né? Qual o valor que ela imaginou que fosse, e o resultado verdadeiro. Acho que basicamente é isso, pessoal. Aí, daqui para frente, vamos entrar em outros assuntos interessantes do Small Basic, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem, fiquem à vontade para perguntar e a gente vai responder tão cedo quanto possível. Um grande abraço e até logo.